considero uma das mais vexatórias no cenário social contemporâneo. Eu me refiro à pobreza menstrual. Mas por que vexatória? Porque, veja, nós estamos dentro de um país que se diz democrático, que está erigido sobre princípios constitucionais. E nesses princípios constitucionais está previsto o acesso à saúde, o acesso à educação, o acesso a saneamento. E milhões de mulheres não têm acesso ao básico, não têm acesso a produtos menstruais que possam garantir a sua dignidade, a sua autonomia, não têm acesso a banheiros que possam ser usados de forma privativa e de forma segura, não têm acesso à água. Para você ter uma noção do quão pesada essa realidade no Brasil, isso corresponde a mais ou menos um quarto, quase 25% das meninas em idade entre 15 e 17 anos. Indo mais longe, para você ter uma noção, quase 2 milhões de brasileiros não têm acesso a banheiro, 15 milhões de brasileiros não têm acesso à água, 26,9 milhões não têm acesso a esgotamento. Sim, essa é a realidade brasileira. Esse é o imenso, o absurdo, o abissal, o vexatório contraste em que nós estamos imersos. De um país que vende a imagem de uma cidadania constituída e não consegue garantir absorventes para mulheres em condição de vulnerabilidade social. Para você que está achando que esse tema não tem lá tanta relevância, é porque provavelmente você nunca menstruou. Eu também não, claro, obviamente, né? Mas estamos considerando aqui um mínimo de informação e de empatia. Para você ter uma noção, essas mulheres sem acesso a esse básico, no que diz respeito a produtos menstruais, como absorventes, tampões ou coletores, seja lá o que for, sem água potável ou sem acesso a banheiros, estão expostas a inúmeras doenças, considerando que a maioria substitui esses produtos por papel, por miolo de pão, por pedaços de pano, por jornais, por qualquer outra coisa. Então elas estão expostas a inúmeras infecções vaginais, urinárias, candidíase e mais uma lista de problemas. Da mesma forma que a pobreza menstrual hoje é uma das maiores responsáveis pela evasão escolar, porque você deve imaginar que no período em que essas meninas estão menstruadas, elas não conseguem frequentar as escolas, e se elas faltam regularmente às escolas, elas não conseguem cumprir calendário, repetem os anos e não conseguem bom desempenho, gera evasão. Da mesma forma que esse cenário da saúde mais da educação se soma à intensificação da desigualdade de gênero. Porque você deve imaginar que se essas meninas não estudam, se elas não têm acesso ao mínimo em condições de higiene e saneamento, elas também têm cada vez menos acesso ao mercado de trabalho. No entanto, os abismos sociais entre homens e mulheres só se aprofundam. E isso é só mais uma prova, minha senhora, de uma questão que eu repito exaustivamente, eu não sei há quantos anos. Não existe absolutamente nenhuma minoria nesse país que tenha conquistado cidadania plena ou equidade social. Não existe. Não há uma. No que diz respeito às mulheres, talvez seja a minoria que menos tenha consolidado os seus direitos cidadãos. E olha que nós já estamos na quarta onda feminista dos debates e das políticas públicas focadas nas mulheres. E olha que nós estamos completando 33 anos de Constituição focada nos direitos cidadãos. E mulheres em condição de vulnerabilidade não têm acesso ao mísero absorvente para conseguirem manter a sua condição de ser político e social. A questão foi ganhar holofote só em 2020. Em 2020 é que a situação surgiu por causa de um projeto da Tabata Amaral. Você já deve ter ouvido falar dela, é uma das figuras mais polêmicas hoje dentro do Congresso.
Progresso, lançou um projeto, um dos mais pertinentes sobre a causa, dizendo sobre a necessidade de distribuição gratuita de absorventes em espaços públicos. O que o projeto ganhou? Deboche dos outros deputados, do ex-ministro da Educação, porque obviamente eles não têm nenhum conhecimento sobre a causa ou não entendem como as mulheres sofrem com a questão. Então, para mim é uma vergonha eu precisar falar disso nessa época em que nós estamos, tão avançados nos debates assim, né? Veja que camisinhas são distribuídas em espaços públicos desde 94, né? Então, vamos a mais fundo a essa questão. Então, pobreza menstrual diz respeito a um dos ícones da desigualdade, do patriarcado, do machismo, do racismo, da agorafobia. É um nó em que se encontram quase todas as doenças vividas, experimentadas nesse espaço de sociedade. Eu gostei de encaixar essa questão, caso você queira fazer, dentro do que se chama hoje de microagressão ou micromachismos, se você quiser usar o conceito. Eu acho interessante porque não é uma questão que fica tão evidente entre as pautas feministas, compreende? Não é o que, por exemplo, nós dissemos sobre violência doméstica, não é sobre cultura do estupro, não é tão óbvio assim. É um sistema de agressão, é um sistema de machismo que não grita a violência que produz. É um pouco camuflado, digamos assim. Corrói as bases da desigualdade, da igualdade e da cidadania, mas não grita, né? Então, essas causas geralmente tendem a não ganhar holofotes tão rapidamente. Quem fala sobre o conceito é Chester Pierce. E aí você pode adaptar essa microagressão como micromachismo dentro dessa formação de sociedade, né? De um problema que não é visto tal qual, ou não é entendido de fato como um problema, né? Que eu acho que é pior, né? Porque quando você tem o rótulo para o problema, fica mais fácil lidar com ele. Quando ninguém entende que o problema existe, quando a situação é invisível, ou o nível de agressão que produz é menor, digamos assim, gera menos impacto, como você combate? Então a situação fica cada vez mais complexa, né? Cada vez mais difícil de conseguir alcançar. Além desses problemas que eu tinha levantado sobre a questão da escola, sobre a questão do mercado de trabalho, a questão de saúde, eu não posso deixar de mencionar, e acredito que você pense isso também, sobre a carga mental que fica sobre essas meninas, né? Sobre elas terem uma condição física natural que é patologizada, né? Então a menstruação vira uma patologia. Aproveitando que eu estou dentro desse campo, eu acredito que um dos primeiros eixos que eu possa abordar que torna essa situação tão séria assim é o estigma, né? Ou seja, há inúmeros estigmas associados à menstruação. Crenças mesmo, percepções de sociedade, né? Que a gente tende a criar crenças em torno daquilo que a gente não conhece, francamente. E vocês sabem bem que a menstruação é um tabu. Falar disso aqui já é considerado, digamos assim, estranho, no mínimo estranho, né? Porque não é um assunto que ganha holofotes dentro dos debates sociais. O corpo feminino é um tabu, né? O corpo feminino é considerado um pecado. Especificamente sobre a menstruação, a associação quase sempre é de sujeira, como se não se pudesse falar de menstruação, ou é um assunto sobre o qual não se debate publicamente, porque nós estamos falando, sei lá, a mesma coisa de cocô, xixi, não pode.
é feio, é sujo. Assim como quase todas as dimensões da vivência feminina é considerada suja e repreensível. Digamos que a mulher ainda sofre um estigma muito forte associado ao pecado original. Ou seja, a mulher ainda é a carrasca, a mulher ainda é a dissimulada, a mulher ainda é a figura suja do Éden, que destituiu a dimensão divina do homem, entregando para ele a ameaça, o pecado, a maçã proibida, né? Então, essa imagem cultural construída nessa sociedade impacta sobre todos os assuntos que dizem respeito à existência da mulher. Tudo no corpo feminino é visto ainda num misto de sujeira e pecado, como se ela ainda trouxesse essa marca da expulsão do paraíso, né? A mulher ainda é um misto de Eva suja com uma Lilith dissimulada. Inclusive, o termo, a palavra Eva é um acrônimo de ave, né? Ave do Espírito Santo, invertida se transforma em Eva. É a figura antagônica ao Espírito santificado. Não sei em que nível a sua catequese já foi, mas é o significado da criatura, né? É o mal, é o inverso da benção. E Lilith, caso você não conheça, pertence à mitologia judaica. Ficou só na mitologia judaica porque o cristianismo simplesmente apagou a figura da Lilith dos textos sagrados. E Lilith foi a primeira mulher criada junto a Adão e gozava dos mesmos direitos de Adão, afinal ela era igual a Adão, né? E quando Adão se depara com uma figura que é igual a ele não consegue lidar com a divisão do poder. Não é à toa que quando Deus cria Eva, Adão diz: essa sim é feita da minha costela. Essa sim, porque a outra não era. Estou dando muita aula de catequese, né? Deixa pra lá. Então, de toda forma, a mulher ainda carrega, sabe, essa marca do sujo, do pecado, e tudo no corpo dela é o sujo, é o pecado, e não deve ser discutido, é tabu. Mamilos são tabu, seios são tabu, vagina é tabu, clitóris tabu, menstruação tabu. Não se fala sobre isso, não pode mostrar isso. O corpo é proibido. O corpo da mulher é proibido dentro dessa construção de sociedade. Nós vivemos dentro do que Simone de Beauvoir chama de destino institucionalizado. O destino da mulher é preso ao do homem, definido por ele e, obviamente, escondido dentro da sua essência de corpo e de vivência. Quem fala disso é Dona Simone de Beauvoir, na sua principal obra sobre o feminismo, chamada O Segundo Sexo. Então, esse sistema de poder traz a mulher estigmatizada assim e determina a menstruação como o feio. É o extremo oposto da condição masculina, porque o pênis na condição masculina é o motivo de glória, é a virilidade pulsante. A menstruação é a condenação, é o que deita a mulher ao inferno, né? Tem inclusive uma citação da Simone que eu acho o máximo. Veja: assim como o pênis tira do contexto social seu valor privilegiado, coloca o homem no valor privilegiado, é o contexto social que faz da menstruação uma maldição. Um simboliza a virilidade, a outra a feminidade. O que é o feminino é o condenável, né? Então esse destino institucionalizado determina esse lugar, a menstruação. Então é um assunto sobre o qual ninguém fala. Se você quiser inclusive aproveitar Freud nisso aqui,
Freud tem uma máxima que eu adoro: anatomia é destino. Freud usava em outro contexto, mas eu adoro traduzir para as realidades contemporâneas. O nosso corpo determina a nossa existência, né? O nosso estado físico. A mulher já determina a sua condenação ao nascer, considerando que tudo que existe no corpo dela, anatomicamente, é considerado errado, sujo, pecado, o que vai desviar o homem do seu caminho, tal como a Eva original. Não sei se você considera isso uma viagem antropológica muito grande. Se você considerar, por favor, me ignore, nós passamos para outro tópico. Mas, de toda forma, esse estigma é um aspecto importante a se discutir quando se trata de menstruação, da existência do feminino, porque é justamente esse estigma que impede, que proíbe quase todos os debates sobre educação sexual. A nossa dimensão de sexualidade é muito mais guiada pela intuição, e uma intuição que vem de uma construção de família, de igreja, do que de informação mesmo. Nós temos pouca informação sobre o nosso corpo e sobre a nossa existência. Se você quiser, tem aula específica sobre Simone de Beauvoir, é só você me falar que eu te mando. Se você quiser, tem aula específica sobre educação sexual, só me falar que eu te mando. Então, esses padrões impedem que o assunto rompa a fronteira do mitológico para entrar numa dimensão do filosófico, me aproveitando aqui um pouquinho de Comte na teoria dos três estados. Nós permanecemos ainda numa dimensão meio mítica a respeito dessas coisas, né? Quando você ouve essas palavras tabu, que eu falei todas aqui, né? Provavelmente você já está me pondo na fogueira por causa disso, você intuitivamente já considera que tudo isso seja vergonha. Ou você deu um risinho escondido, ou você ficou vermelho, ou provavelmente já fechou esse vídeo e nem está me ouvindo mais, né? Mas essas coisas que eu falei, clitóris, vagina, mamilo, seio, são coisas consideradas proibidas, intuitivamente estabelecidas assim, não por matriz de conhecimento. Então o corpo é desnaturalizado, né? O corpo não é natural, o corpo não é normal. Talvez o corpo masculino seja mais normal. Nós homens temos a possibilidade de exibir, de falar mais do nosso corpo do que as mulheres falarem ou exibirem os seus. E quando elas exibem, elas são culpadas por isso, né? Porque são vadias, porque não respeitam o seu próprio corpo. Se eu ando sem camisa na rua, ninguém vai me dizer que eu estou desrespeitando o meu corpo, né? Nem preciso falar que a desigualdade é visível, né? Pois então. Então, de toda forma, isso impede que haja um mínimo de educação sexual. O debate sobre educação sexual é antigo. Nasce lá no século XX, nas questões sobre os movimentos de contracultura, junto com o feminismo. Eu acho que o ápice dos debates sobre educação sexual são nos anos 80, sobre um braço do feminismo chamado de positividade sexual, que é uma das questões mais sensatas dentro do movimento, sabe? Procure o quê? Falar do corpo, né? Você tem isso. De que forma você pode viver isso sem que você se destrua? Porque você deve associar essa época à proliferação do HIV. Então, surgiu um movimento preocupado com isso. A gente precisa informar as pessoas. Porque sexo não pode ser um elemento destrutivo e o corpo não pode ser tabu. E olha que nós vivemos inúmeras dimensões em que sexo torna-se a nossa perdição. Se você considerar a cultura do estupro, a pedofilia, HIV, todas as DSTs, gravidez na adolescência, todo esse cenário. Não teve educação. Então, essa positividade sexual, que foi esse movimento defensor da educação sexual, infelizmente, até hoje é ofuscado por esse conservadorismo intuitivo, né? Estou comendo as letras aqui. Esse conservadorismo que considera que tratar desses assuntos seja
proibido, é um conservadorismo biopolítico, porque tenta controlar o nosso corpo, a nossa existência e até a nossa forma de entender essa construção que nós temos de indivíduo, né? Para quem não se lembra, biopolítica é um conceito do senhor Michel Foucault que diz respeito justamente a esse poder disciplinador sobre o corpo e sobre a existência. Ninguém fala. O assunto não entra na escola, o assunto não é debatido em casa, o assunto não é parte de nenhuma instituição, né? É um assunto que nós sabemos que é grave, que demanda o debate, mas ninguém ousa fazer, ninguém ousa falar. Menstruação é um deles. Então, mulheres em condição de vulnerabilidade acabam nem indo mais à escola, acabam se sujeitando a essas condições degradantes e ninguém absolutamente toma a voz para falar do assunto, para ajudar essas pessoas, para tentar conseguir absorventes, coletores, enfim. Os coletores, inclusive, estão se tornando mais populares no meio desse debate, porque eles são feitos de silicone e eles duram até 10 anos. É uma alternativa, inclusive, barata e sustentável, né? Mas não, ninguém fala. Enquanto isso, né, proliferam as outras pandemias, como é o caso de sífilis, HIV, prolifera o cenário da pobreza menstrual, que ninguém fala, ninguém discute, né? Proliferam os casos de gravidez na adolescência, ninguém fala, ninguém discute. Cultura do assédio é uma marca nessa sociedade, porque ninguém ousa fornecer subsídio para se falar sobre educação sexual, né? Ou pelo menos não mulheres pobres. Se forem negras, então menos ainda. Até porque você deve imaginar que esse contexto não é para todos os grupos. Um contexto que não diz respeito a todas as realidades, né? Mulheres em condição de vulnerabilidade são as mais afetadas. Quem são essas mulheres? São mulheres em condição de rua, são mulheres refugiadas, não no caso brasileiro, mas mundo afora, são detentas, né? São mulheres que não são consideradas dignas. Então, vamos dizer que, como eu posso definir essa pauta? Em um feminismo, talvez eu possa falar de um feminismo seletivo. Se Angela Davis falou dele, eu posso falar também, né? Angela Davis, inclusive, foi uma das que denunciou o fato de a pauta feminista ser, digamos assim, efetivada para mulheres brancas ricas. Óbvio, né? Porque se você é uma mulher branca e rica e está me ouvindo agora, provavelmente essa discussão não faz qualquer sentido para você. Porque você tem escolas garantidas desde a primeira infância, você tem recursos suficientes para comprar os melhores produtos menstruais do mercado, provavelmente desde a menarca você já frequenta médicos especializados para definir a sua condição de saúde, você já sabe quem é seu ginecologista, se você já esteve grávida na adolescência, provavelmente você teve uma equipe obstétrica para cuidar de você, não é assim? Então, mulheres brancas ricas têm uma situação de acesso às garantias feministas muito grande. Então, o feminismo funcionou para algumas, né? Quem fala disso é a Angela Davis, para falar que a mulher negra sofre um nível de... A mulher negra pobre sofre um nível de discriminação muito mais intenso do que todas as outras. E com o passar do tempo a gente vê que isso de fato é a nossa realidade, né? Angela Davis, inclusive, é um dos meus ídolos. Acho uma figura de uma sensatez sobre a realidade que nós estamos absurda. Você precisa estudar Angela Davis, vale a pena. Então, você entenda que nesse caso, se mulheres estão relegadas à condição de pobreza, ou se elas são inferiorizadas dentro de uma dimensão racista, é inevitável que a pobreza menstrual seja mais uma das mazelas que ela sofre. O corpo negro, o
corpo pobre tem menos valor e menos dimensão cidadã nessa sociedade, né? A carne mais barata do mercado ainda é a carne negra e sangra. Quem é isso? Dona Elza Soares sabia o que dizia, né? Com certeza sabia. Então é inevitável que esses grupos sofram mais. Como nós podemos entender isso dentro dessa realidade? Por que acontece isso? Bom, o feminismo é seletivo porque a cidadania também é. A cidadania não alcança a todos. Como diria Adela Cortina, a cidadania é segregada aos ricos, àqueles que podem oferecer ao Estado algum tipo de contrapartida. A mulher que trabalha, a mulher que vota, a mulher que participa, que é vista, essa tem direito a tudo. A outra que não consegue acesso a esses recursos acaba invisível. Isso é parte do conceito de aporofobia, que eu já discuti pra caramba. Tem uma aula específica sobre isso também, que a dona Adela discute com maestria. Ou seja, a aporofobia diz respeito a um preconceito contra pobre. Nós consideramos que pessoas pobres são menos gente e as causas da pobreza têm menos visibilidade. Procure nas redes sociais agora. Abre o seu Instagram. Pegue aí do seu Instagram as 5 primeiras pautas políticas que você encontrar. Ou melhor, vamos a uma rede social mais treteira. Vá ao Twitter. Pegue aí as 5 primeiras pautas polêmicas, as 5 primeiras tretas que você encontrar no Twitter. Me diz aí se alguma delas diz respeito a grupos vulneráveis. Se alguma delas tem a ver com pobreza. E mais, veja se alguma delas diz respeito à condição da mulher pobre. Aposto com você, você não vai encontrar. Nem nas primeiras 5 tretas, nem nas primeiras 10 tretas, porque não é um grupo que a gente reconheça como cidadão como nós, que aceite as mesmas dimensões de debate que nós não trazemos no mesmo limite político, né? Pobre fede, pobre devia nascer morto. São frases, inclusive, ditas pelos nossos, não sei se eu posso chamar isso de político, né? Essas figuras aí que sentam nas cadeiras do Congresso. Então nós ainda experimentamos um cenário aporofóbico que segrega a cidadania a uns poucos grupos e o acesso à saúde pública, o acesso a produtos sanitários fica em segundo plano, né? Se você quiser associar isso também ao que a Hannah Arendt chama de desumanização das minorias, também fica super legal. Hannah Arendt discute que nós reconhecemos como dignos de direitos aqueles que compartilham da nossa vivência, do nosso espaço na sociedade, da nossa construção cultural. Então, nós oferecemos e lutamos pelos direitos para aqueles que, vamos dizer, se parecem conosco, uma construção quase narcisista, né? A gente defende o nosso espelho. Mulheres pobres não são o nosso espelho. Detentas não são o nosso espelho, né? Então, por que eu vou me preocupar com essas pessoas? Por que eu vou falar do direito dessas pessoas se elas nem são do mesmo tipo de gente que eu? Nós simplesmente não damos voz. É uma pauta totalmente silenciada. Então, é para poucos. Não vai para todo mundo, né? Por isso o assunto só veio aparecer ano passado, né? Pra você ter uma noção de como nós ficamos dentro disso. Então, o feminismo, infelizmente, mesmo sendo a 4ª onda já, né, avançadíssima, é para mulheres brancas ricas, não para as pobres pretas, né? Infelizmente. Então, essa é uma outra pauta que você pode levantar dentro dessa lástima da pobreza menstrual no país.
mais, né? Mas aí talvez você se questione, bom, você está falando tudo isso, mas você não falou no início dessa discussão que nós vivemos uma democracia constitucional que prevê direitos dos cidadãos, acesso à saúde, a saneamento e tudo mais? Eu falei. Significa que ter garantia legal sobre algum direito determina que nós tenhamos esse direito de fato? Aí já são outros 500, né, meu filho? Outros 500. Porque nós sabemos que saneamento básico não chegou para todo mundo e provavelmente não vai chegar. Saneamento básico não é uma pauta popular. E fica segregada também, né? Veja, na condição da pandemia da Covid-19, falaram 300 vezes sobre lavar as mãos. E como ficam os 15 milhões de brasileiros sem água? Como é que lava a mão? Lava a mão com o quê? No barro? Alguém discutiu isso? Você viu essa pauta no Twitter? Com certeza não. Com certeza não. Não interessa, né? Falar de pobre para quê? Falar de pobre para quê? Então, o que acontece dentro da dimensão do saneamento básico aqui? Eu vou restringir a questão da pobreza menstrual, porque senão eu faço outra aula sobre saneamento. E adivinha, eu tenho uma aula sobre saneamento também, né? Nossa Senhora, já gravei de tudo quanto é assunto que possa ser imaginado. A respeito da menstruação em específico, primeiro ponto que precisa ser colocado, a dimensão de superfluidade. Sim, porque não é considerado um item de primeira necessidade. Não é. Mas como assim não é? Não, é considerado supérfluo. Que prova de que é supérfluo? Tributação. É a mesma tributação colocada, por exemplo, sobre cosméticos, que sim, são supérfluos. Então, não há a visão dentro do sistema público, principalmente do sistema de saúde pública, que dá conta da dimensão de saneamento, que a menstruação possa ser um fator de primeira necessidade, uma necessidade básica. Não, é visto como supérfluo, taxado como supérfluo. Aí você me pergunta, mas como fazem um negócio desse? Se está óbvio que menstruação não é um aspecto supérfluo, até que eu não posso escolher não ter, né? Porque a política é escrita por homens, né? Então, você já entende que a baixa representatividade feminina dentro da formação do Congresso, dentro do sistema político brasileiro, já coloca a sério. Ela é tratada com deboche, com riso, como foi o projeto da Tabata Amaral no Congresso. Então, não vai, entende? Porque não enxergam que seja uma situação importante. E aí, nessa desimportância atribuída à causa, você não vê uma estrutura, uma infraestrutura, né, que dê conta da distribuição de recursos. Quais recursos? O que eu estou repetindo aqui exaustivamente, né? Produtos menstruais, água potável, banheiros, principalmente nas escolas, porque as meninas deixam de ir às aulas durante o período menstrual porque os banheiros são uma vergonha. Se você algum dia na sua vida pisou numa escola pública, você sabe do que eu estou dizendo, né? É quase impossível frequentar. Não tem essa estrutura, não tem o recurso material oferecido, né? Da mesma forma que não há acesso ao básico, por exemplo, de um produto menstrual barato, já que a tributação é alta. A média no Brasil é de R$12 por semana, né, no período menstrual. Então, é um dinheirinho alto. A estimativa é de que uma mulher gaste aproximadamente 6 mil, acho que é isso, 6 mil reais durante o seu período menstrual na vida, né? Durante o seu período fértil. Mais ou menos isso. O produto é caro, né? O produto ainda é pouco acessível. Aí você entende porque muitas vão usar panos, como inclusive
foi, né, comum no Brasil antes do desenvolvimento dos absorventes como nós conhecemos, quando ainda se chamava mods, que tem a ver com os bons modos da mulher. Olha que origem bonita, né? Então, a tributação ainda é alta, não tem ainda o recurso, não tem espaços adequados, não tem distribuição pública. E aí você vê também a pouca informação sobre o assunto, que é também, claro, uma consequência disso aqui. Essa pouca informação impacta na ausência das políticas públicas, na ausência de informação social sobre menstruação, para normalizar essa realidade, na ausência de uma educação sexual na escola que trate sobre o corpo e tente naturalizá-lo. E aí as meninas se convertem, quase todas elas, em Carrie a estranha. Na primeira menstruação elas acham que vão morrer. Não foram informadas. Na vergonha, no medo, elas vão se afastar da escola. Eu creio que, não sei se você chegou a ver as adaptações para o cinema. A obra é do Stephen King, adaptada umas 4 vezes para o cinema já, né? Carrie a Estranha. E o mote da obra é a falta absoluta de informação, que é inclusive uma representação clara daquilo que eu falei mais cedo, do conservadorismo biopolítico, né? A família não fala, a escola não fala, então o que resta é o medo, é a vergonha, é o isolamento, é a evasão escolar, é falta de um Estado que se responsabilize pelo bem-estar social, né? Então, de toda forma, nós não temos na estrutura do país uma dimensão de saneamento básico que dê conta. Isso aqui é, assim, claramente, eu espero que seja claro para você, uma ruptura do contrato social. E o contrato social maior aqui é a própria Constituição. Então, é um Estado que se ausenta das suas obrigações mais fundamentais, porque elas são consideradas supérfluas, porque nós não temos um Estado focado na dimensão do cidadão, nós temos um Estado focado nas necessidades do homem. E por mais extremista que isso pareça, eu, com o passar dos dias, tenho notado como Simone de Beauvoir sempre esteve certa sobre uma sociedade androcêntrica, focada na existência do homem. O que é específico da existência da mulher é ignorado. É colocado, como disse, como culpa dela. Ela é o pecado original, afinal de contas, né? Ela é a sujeira. Ela é a sujeira. E enquanto essas vozes são silenciadas, é quase impossível, minha senhora, que haja algum tipo de mudança, né? Porque tiveram um disparate de responder ao projeto da Tabata, dizendo que o orçamento para absorventes era inviável. Não é uma questão de ser viável ou não, é uma questão de precisar, né? De ser uma garantia cidadã, o Estado precisa prever oferta. Então, a Chimamanda tem falado muito disso, né? Sobre a importância da representatividade, sobre a importância da voz sobre a causa feminina. Sem a voz feminina dentro dessas questões, é impossível que nós tenhamos alguma mudança. E a voz masculina, como a minha também aqui nesse momento, é fundamental. Porque, afinal de contas, nós não precisamos de mulheres esclarecidas apenas, nós precisamos de uma sociedade esclarecida, né? Se você, por um acaso, não conhece Chimamanda, eu recomendo que você pesquise sobre ela. Eu acho que Chimamanda é hoje a figura mais importante dentro do feminismo contemporâneo. Eu tenho a impressão que sim, Chimamanda Adichie. Dê uma olhadinha. Então, é nessa discussão do feminismo com a pauta social. Não é simplesmente sobre que roupa vestir, não é sobre que espaço público ocupar, é um debate sobre dignidade, é um debate sobre voz, né? E me parece que nós estamos ainda dentro do que a Laura Bates comenta de um sexismo onipresente. Ainda é uma sociedade construída sob o olhar do homem. É o olhar do homem para a sociedade.
É o que o homem enxerga como necessário ou como supérfluo, e não o que de fato é necessário ou supérfluo, né? Então, falta ainda a voz específica de um grupo que precisa ser representado, de um grupo pobre que precisa ser representado, né? Triste, primeiro, é triste porque nós estamos falando de grupos secularmente silenciados, né? E que ainda o são dentro desse conservadorismo biopolítico. Bom, o que é possível sugerir como alternativa dentro disso aqui, se porventura você estiver fazendo essa redação para o Enem? Bom, eu acho que eu já deixei implícitas aqui todas as saídas, né? Esse projeto de lei, projeto de lei 428, lá da Tabata, precisa ser urgentemente aprovado. Você pode falar sobre a celeridade na aprovação desse projeto. Afinal de contas, é preciso, é urgente que absorventes, coletores, tampões, ou seja lá o que for, sejam distribuídos gratuitamente para todas as mulheres que precisem do recurso. Isso não vai afetar a indústria que produz absorventes de maneira alguma. Afinal de contas, há camisinhas distribuídas gratuitamente nos postos de saúde e as empresas ainda produzem em massa vendendo nas farmácias, nos hotéis, nos supermercados, para todo lado. Ninguém faliu porque distribuiu gratuitamente. Nós estamos distribuindo para quem precisa. É urgente. O projeto já existe, você não precisa falar que vai ter que aprovar, vai ter que elaborar ainda, porque já está lá, né? Então a celeridade da aprovação é fundamental. Você pode falar, inclusive, que essa celeridade pode crescer por pressão popular. Afinal de contas, todos nós temos acesso ao site do Congresso e lá nós podemos pedir pela celeridade de qualquer projeto, sugerir projetos de lei, assinar projetos de lei. Todos eles que tiverem mais de 10 mil assinaturas vão ser votados mais rapidamente. É um caminho. Da mesma forma que você pode sugerir a ação popular voluntária em torno da arrecadação de absorventes para distribuição. Em praticamente hoje todos os estados brasileiros já há grupos entre organizações não governamentais, entre cooperativas populares, entre ações individuais. Tem gente se reunindo para juntar. Vamos lá, um pacotinho hoje, um pacotinho amanhã, e nós conseguimos distribuir para as mulheres que precisam, né? Isso tudo associado, você não pode deixar de falar, de uma política pública de informação. Porque essa aqui, meu Deus do céu, nós vivemos uma nação ignorante. E como Florestan Fernandes diz, só um povo realmente não educado como nós, para não dizer burro, é capaz de aceitar que esses níveis de desigualdade permaneçam no país. Então nós precisamos urgentemente de uma política de informação que dê conta desse básico: respeito ao corpo, respeito a todos os corpos, a sua existência natural e apoio para a sua existência digna, sem essa dimensão panóptica de querer controlar os outros, sem essa dimensão de colocar tabu sobre isso. Somos humanos, estamos extremamente evoluídos em milhares de áreas e é preciso que nós evoluamos também para entender a existência digna da mulher, com o seu corpo, com a sua voz e também com a sua menstruação.